Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Até aqui somente. Segure sua Bíblia junto do seu coração. Vamos falar com Deus. Peça ao Senhor para falar com você. Se Deus não falar conosco, meus irmãos, em vão fala o homem. Amém? Deus eterno e maravilhoso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Pai, nós estamos diante da Tua santa presença e nesse momento em que iremos meditar na Tua santa palavra, nós oramos. Eu te peço a Deus que Tu me escondas atrás de Ti, que Tu fales, ó Senhor, pelos meus lábios ao nosso coração, a nossa mente, a nossa alma e principalmente ao nosso espírito. Arranca de nós, ó Senhor, toda a carnalidade, toda a malignidade, toda a incredulidade. Encha-nos com o Teu Espírito Santo e derrama sobre nós, ó Pai, a Tua Shekinah, em nome de Jesus. Você diz amém. Pode tomar seu assento, por favor. Glória a Deus. Queridos irmãos, eu quero meditar um pouco com os irmãos essa noite sobre a soberania de Deus. Nós estávamos, um pouco antes aqui, eu estava falando com os irmãos a respeito do tempo que a gente vive, dos dias que nós vivemos. São dias de muita tribulação. A gente ouve notícias, situações no rádio, na televisão, na internet, coisas que começam a apavorar as pessoas. E o que a gente tem observado é que muitas pessoas têm perdido a fé, estão perdendo a fé. E outras nem mais acreditam em Deus. Haja vista a quantidade de pessoas hoje que se declaram ateus. Ora, cada um tem o direito de acreditar, de crer ou não. Mas eu estou falando aqui para os irmãos, a gente está meditando aqui sobre fatos que envolvem a nossa vida e fatos e atitudes que nós devemos ter em relação às situações que envolvem as nossas vidas. Por que muitas pessoas entram em desespero? Por que muitas pessoas ficam apavoradas? Porque a pior coisa que existe para uma pessoa é ela perder o controle da situação. Sabe quando você perde o controle da situação? Por exemplo, a pessoa está indo bem, a saúde está perfeita, de repente ela fica enferma. Ninguém tem controle sobre uma enfermidade, tem? Acontece uma situação, seja ela no país aí, uma adversidade, a pessoa acaba perdendo o controle na vida econômica, até ela recuperar, leva tempo. Perder o controle é perder o domínio, é perder o governo, é perder a capacidade de controlar, de governar. Agora, o que nós precisamos entender e o que eu quero meditar com os irmãos nessa noite é que existem situações que a gente enfrenta que, à primeira vista, a impressão que dá é que Deus ou não está vendo, ou que Deus não está se importando. Muitas pessoas já se sentiram assim. Isso não é um defeito, isso não é algo uma inferioridade, mas isso é algo que está ligado à humanidade. Porque todos nós somos humanos. Somos pessoas humanas.
Jesus, como homem, ele ficou com medo. Por isso ele se desesperou. Jesus, como homem, ele ficou apavorado. Jesus, como homem, ele sentiu dor. Jesus, como homem, chorou. E Jesus clamou a Deus para que o livrasse daquele momento que estava por vir. Amém? E se com Jesus foi assim, conosco também não é diferente. No entanto, o Senhor diz através do profeta Isaías que antes que houvesse dia, eu sou. Ora, quando é que começou a haver dia? Lá no Gênesis. Sim ou não? Quando Deus cria o mundo. Quando Deus cria o mundo, quando diz a palavra do Senhor que a terra era sem forma e vazia, que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E aí então Deus começa a criar o mundo. E aí Deus faz uma separação entre o dia e a noite. E Deus estabelece o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Então, ora o que Deus está dizendo através do profeta Isaías. Antes que houvesse dia, eu sou. Por isso o nome de Deus é Eu Sou. Porque hoje Ele é. Amanhã Ele também vai continuar sendo, Ele é também. Não existe o Deus Eu Fui. Eu Sou é a primeira pessoa, está sempre presente. Amém? Então o Senhor, Ele diz que se Ele operar, ninguém pode impedir. Amém? E aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos. Deus está no controle de tudo, irmãos. De tudo. Em cima no céu, embaixo na terra, debaixo da terra. De tudo. Por isso que no dia do juízo, o mar vai devolver os seus mortos. Aqueles que foram tragados pela terra vão ser devolvidos para o juízo. Agora, o que eu quero chamar a sua atenção, a gente já vê aqui Deus falando que antes que houvesse dia, Ele é. Ou seja, porque foi Ele que criou. Agora nós vamos observar aqui, eu quero meditar com os irmãos sobre o controle de Deus em algumas situações. Até sobre o diabo. E principalmente sobre o diabo. Deus governa, Deus tem poder. Porque quando nós falamos de poder, quando nós falamos de reino, existem dois reinos espirituais. O reino de Deus, que é maior, que é superior a tudo, não é? Existe o outro reino menor, que é o reino das trevas, que é o reino de Satanás. Por isso que Paulo fala na carta aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, para lançar luz sobre situações que a gente enfrenta, principalmente de confronto com outras pessoas, para a gente entender que muitas vezes a outra pessoa que está nos confrontando, não confrontar no sentido de conversar, de ideias, eu penso mais ou menos assim, você pensa, não é isso, confrontar no sentido de acabar até brigando, discutindo. O apóstolo Paulo diz que tem que sair do meio de nós toda gritaria, toda porfia, toda dissensão, toda briga.
toda briga. Por quê? Porque tudo isso dá lugar ao diabo. E a gente vai observar isso no livro de Jó. Eu não vou abrir aqui agora, mas vou citar os irmãos, se você quiser anotar. Jó, capítulo 1, versículo 12, e do capítulo 2, do livro de Jó, versículos 5 e 6. Dois momentos cruciais. Dois momentos cruciais. Dois momentos em que há uma reunião no céu, um momento único no céu, e quem aparece ali de bicudo? Eu não fui convidado. E Deus diz ao diabo o seguinte: de onde vens? De rodear a terra e passear por ela. E Deus então diz assim: vistes o meu servo Jó, homem bom, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Se desviar do mal é vigiar. Ora, se você está dirigindo e você vê um buraco à frente, você não se desvia dele? Tem que desviar, porque ele pode estourar o pneu do seu carro. Dependendo da situação, ele pode fazer o carro capotar. Não é assim? Então o Jó, quando via um buraco, ele se desviava. O Jó, quando via uma pedra, ele se desviava. Porque senão tropeça. Amém? Mas aí o diabo, ele provoca Deus. E ele fala que o Jó era dessa forma porque Deus tinha dado muita coisa para ele. Bens. Né? Deus tinha dado uma família abençoada. Deus tinha dado saúde. E Deus permite que ele toque em tudo aquilo que Jó tinha. Jó perdeu tudo. Perdeu os filhos. Só sobrou saúde. E aí aqui é na segunda vez que ele vem. E aí ele fala assim: pela sua saúde. Aí Deus fala assim: pode tocar nele. Só lhe poupe a vida. Não o mate. E ele foi lá, tocou no Jó. O Jó ficou cheio de chagas, ficou enfermo, cheio de feridas. Mas Jó não blasfemou contra Deus. Porque a ferida cicatriza. Amém? O choro, as lágrimas, elas vão secar. Porque Deus vai nos confortar. Porque Deus está no controle de tudo. Então, Jó não deixou de adorar a Deus. Jó não deixou de servir a Deus como ele servia antes. Porque o que ligava Jó a Deus não era o que ele tinha, mas quem Deus era. O amor de Jó por Deus, meus irmãos, não era pela sua riqueza, não era por tudo aquilo que Deus havia lhe abençoado, não. O amor de Deus por Jó era pela sua pessoa. É igual o filho, a filha com o pai e com a mãe, não é por aquilo que tem. Muito embora aconteçam situações que mal desceu o caixão, a sepultura, já foi, está comendo por causa da herança, né? Às vezes não passa, às vezes nem amanhece outro dia. Já no mesmo dia, é foice de um lado e facão do outro. E de vez em quando aparecem alguns mais exaltados com machado. Né? Não é verdade? O Jó não. Mas a gente vai percebendo então que Deus tem o controle sobre tudo. E esse controle sobre o poder das trevas, você depois pode ler no livro do Apocalipse, no capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 3, quando o diabo será preso por 1000 anos.
Então a gente começa a observar e começa a entender que a primeira esfera de controle de Deus, primeira esfera de domínio, de poder de Deus, está na esfera espiritual. E por que nós precisamos entender isso? Porque eu disse há pouco que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 6, e ele diz que a nossa luta não é com quem a gente vê. A luta é com quem a gente não vê. E ele estabelece, ele diz que é o quê? Principados, potestades, hostes da maldade. Então Paulo ele lança a luz sobre isso. É isso que a gente precisa entender. Não é fácil, tá? Porque às vezes o sangue ferve, não é? Às vezes a gente perde o controle porque nós somos humanos. Mas é quando acontecem essas situações que a gente tem que dobrar o joelho e pedir ao Senhor que nos dê graça. E pedir ao Senhor que nos dê o último fruto do Espírito que Paulo relaciona escrevendo aos Coríntios, no capítulo de número 13. Chamado temperança. Chamado domínio próprio. Esse é o fruto mais difícil. Por isso que ele está lá em último lugar. Capítulo 12, perdão. 13, Paulo vai falar da excelência do amor. Amém? Domínio próprio. Você conseguir, assim, se conter. Mas como se faz isso? Orando. Conversando com Deus. Meditando na palavra do Senhor. Ocupando a sua mente das coisas de Deus. Porque se você encher o seu coração de Deus, a sua boca vai falar do que tem lá dentro. Amém? Veja bem. Vá para Isaías capítulo 45, versículo 12. Então nós vimos aqui primeiro que Deus está no controle de tudo. Não existe poder, irmãos, em cima no céu, nem embaixo na terra, nada que possa suplantar o poder de Deus. Aleluia. Isaías 45, 12. Diz assim. Vamos ler o 11 também. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de meus filhos, e acerca da obra das minhas mãos. Eu fiz a terra, eu criei nela o homem, eu os fiz. As minhas mãos estenderam os céus, e todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Amém? Veja que a profecia sobre Ciro, Deus chama Ciro de ungido. Amém? Deus chama um rei ímpio de ungido. Mas por que Deus vai chamar um rei ímpio? O rei que dominava, né, o império dos medos e dos persas, Deus chama ele de ungido. Por quê? Ora, não tente desvendar a mente do Senhor, porque nós não vamos conseguir fazer isso.
Mas quando Ciro lê a profecia, Ciro fica assim, um tanto quanto maravilhado. Maravilhado. E sabe, irmãos, o que é lindo isso tudo, porque às vezes tem pessoas que servem a Deus e não conseguem ver a maravilha da palavra de Deus, não conseguem enxergar as profecias de Deus, não conseguem enxergar a Bíblia dessa forma. Aí vem um ímpio, um rei ímpio, e lê aquilo e fala: Deus está falando de mim, esse Ciro que sou eu. E olha o que o Ciro vai fazer. Abra comigo a sua Bíblia aí, no segundo livro de Crônicas, capítulo 36. Segundo livro das Crônicas de Israel, dos reis de Israel e de Judá, capítulo 36, é o último capítulo, já na divisa com Esdras. Aleluia. Segundo Crônicas 36, 22 ao 24. Aleluia. Diz assim: porém no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também está escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, preste atenção, irmãos, o Senhor, isso é um homem que adorava deuses pagãos. Ele diz assim: olha, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós há de todo o seu povo, o Senhor seu Deus seja com ele e suba. Aleluia. Louvado seja Deus. Ciro vê a profecia, ele entende que é ele, mas quem é que está sobre tudo isso? Quem é que está no controle disso? Não é Deus? É Deus. Irmãos, veja a situação. Ciro está dando liberdade a uma das nações que o seu império subjugava. Ele está dando liberdade, mais do que isso. Ciro manda passar pregão. Ele manda passar pregão, ele manda recolher, não é? Oferta, no caso aqui, ouro, prata, para ajudar na reconstrução. Só para você ter uma ideia, meus irmãos, olha o que está no versículo de número 9 do primeiro capítulo de Esdras. É aí do ladinho aí, olha. Acabou o segundo Crônicas, já é Esdras. Capítulo 1, versículo 9. Diz assim: e este é o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de outra espécie, e 1000 outros vasos. Todos os vasos de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar, quando os cativos subiram
da Babilônia para Jerusalém. Então, a primeira leva sobe com Zorobabel para reedificar o templo. Amém? A gente sabe que foram 3 levas. Com Zorobabel para edificar o templo. Com Esdras para edificar a lei, restaurar a lei. E com Neemias para restaurar os muros. Olha o que esse rei fez. Ele liberta, ele dá liberdade a um povo que ele subjugava, que era escravo, e ainda dá ouro, prata. Oh, mas ele deu pouquinha coisa, né, irmãos? Foram apenas 5.400 os vasos de ouro e de prata. Preste atenção no que a palavra do Senhor diz. Eu não sei qual é a luta, eu não sei qual é a dificuldade, eu não sei qual é a situação, mas algo eu sei, que nós servimos a um Deus que é poderoso. Nós servimos a um Deus que tem o poder. E outra coisa eu também sei, não existe sofrimento eterno, existe vida eterna para aqueles que creem e adoram o nome santo do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom? Deus é bom? Amém? O tempo todo, Deus é bom. Quando a gente fala de sofrimento humano, é impossível não se lembrar de José. E é algo assim, José, a gente não vai ler agora, é uma história narrada nos capítulos 39 ao 41 do livro de Gênesis, 39 ao 46, perdão, do livro de Gênesis. E a história de José, ela é muito peculiar para a gente, porque José enfrenta muita luta dentro da sua própria família. A maior luta de José não é contra o Potifar. A maior luta de José, porque José nem lutou contra o faraó. Na verdade, a luta que José teve foi dentro da sua própria casa. Dentro da sua própria casa. E por causa dessas circunstâncias, José foi vendido. José foi preso. Mas em nenhum momento José deixou de crer em Deus. Em nenhum momento José, em nenhum momento, deixou de ser aquele moço fiel que ele era a Deus, por causa das circunstâncias. Porque as circunstâncias passam. Amém? Passam. A dor passa. A dor passa. O que não pode passar é a sua fé. O Senhor Jesus diz assim, olha, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras, elas não hão de passar. Amém? E a nossa fé, ela está alicerçada na palavra do Senhor. Veja que em nenhum momento de sofrimento da vida de José, Deus esteve longe de José. Agora tem um detalhe. Tem um detalhe. Você já viajou na estrada? Todo mundo aqui já viajou, não é? Então, na estrada, ou pista simples, ou pista dupla, com terceira faixa, um povo vai, outro povo vem. Não é? Até no céu, existem uns aplicativos que mostram, nos Estados Unidos é coisa de doido. O tanto de avião, a quantidade de voos, porque é outro mundo, né? Diferente do nosso, né? Até em São Paulo, a quantidade de voos, né? Mas uma vez o irmão mostrou para mim, eu não acreditei na hora que eu vi aquilo. Né? O tanto de aviões que levantam o voo, desce voo, levanta, porque é muito aeroporto. É diferente do Brasil, né? A gente tem que fazer aeroporto nenhum, né, irmãos? A verdade é essa. Para o tamanho do nosso país, não é? E assim é relacionamento.
vai e vem. Relacionamento é uma via de mão dupla. Nós nos relacionamos com pessoas e nós nos relacionamos com Deus. Por quê? Por que José não se esqueceu de quem era o seu Deus? Porque ele se relacionava com Deus. O que acontece muitas vezes é que as pessoas se esquecem de Deus. O que acontece muitas vezes é que as pessoas deixam de se relacionar com Deus. Deus não deixa. Deus está sempre ali. Deus está sempre presente. Deus esteve sempre presente na vida de José. Sempre. Agora José nunca se esqueceu de quem era o seu Deus. Por isso que onde José estava, por pior que fosse a situação, Deus estava com ele. Meus irmãos, deixa eu dizer algo a você. A Bíblia fala, ó, José prosperou na prisão. Sim, mas era prisão, filho. Ele prosperou lá na prisão, naquela prisão, mas lá era prisão. Ele estava preso. Sim ou não? Ele prosperou na casa do Potifar, mas ele era escravo como os outros. A diferença é que José tinha relacionamento com Deus. Então José entendia que Deus estava no controle da sua vida. E a gente não pode se esquecer disso jamais, que o controle pertence ao Senhor.